Bom dia, irmãos, paz do Senhor. Com alegria podemos estar juntos para estudarmos a bendita palavra do nosso Deus, né? Nossa lição 5, benefícios da paciência na convivência social. Estamos estudando ainda a série Vida Cristã, tá bom? Antes de qualquer coisa, se você tiver em casa essa revista, que é a edição 266, tem aqui atrás o númerozinho, tá? Traga para nós que vai ser a próxima que os jovens vão usar. 266. Capinha marrom, personagens bíblicos, 266. Se estiver em bom estado, se não estiver rasgada, né? Traga para a gente, ela vai ser útil, tá bom? Muito bem, você pode cumprimentar o seu colega de classe aí, né? Dar um sorriso para quem está atrás de você. Se tiver alguém atrás, na frente, cumprimente aí. Amém. É sempre bom estarmos na nossa classe para juntos estudarmos, aprendermos a palavra do Senhor. A nossa lição de hoje, então, da série Vida Cristã, lição 5, benefícios da paciência na convivência social. Pastora Suzana Pimentel é lá de Feira de Santana, na Bahia, e ela é esposa também de pastor Antônio Pimentel, que é o pastor da igreja lá em Feira, da primeira igreja em Feira de Santana, e ela faz parte da equipe de redatores e também da diretoria da editora, né? Tem escrito boas lições, graças a Deus. Então, vamos compartilhar o texto bíblico nesta manhã. Os textos bíblicos inspirativos estão em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23 e 24, Salmos 103, 8, Romanos 12, 12, que já foi lido e vamos reler, 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, Efésios 4, 1 e 2. Quem não tem revista pode ler na Bíblia. E quem desejar adquirir um exemplar da revista, temos ainda alguns exemplares. Você pode adquirir a um custo de R$ 15 e pode ver com o nosso irmão Coelho, tá bom? Então, Gálatas 5, 22, 23 e 24, e depois Salmo 103, 8, 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, Efésios 4, 1 e 2. Como é que a gente faz toda semana? Como é que a gente faz? É um irmão, um irmão, um irmão, um irmão? Uma irmã, uma irmã, uma irmã, uma irmã? Não, a gente vai alternando, né? Então, vamos começar com as damas, 5, 22 de Gálatas. Amém. Salmo 103, 8 agora. Salmo 103, 8. Uma irmã pode ler, o irmão Félix leu o verso. Romanos 12, 12. Um irmão. 1 Tessalonicenses 5, 14. Efésios 4, 1. Amém.
A palavra de Deus é para ser o quê? Só aprendida? É para ser praticada. Isso exige o quê da nossa parte? Esforço, dedicação. Ah, ninguém muda, mas não muda porque cada um precisa deixar Deus trabalhar e fazer a sua parte também. Vamos recitar juntos Tiago 5:8, vamos lá? 1, 2 e... Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5:8. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa aula desta manhã. Feche seus olhos. Luana, ora conosco. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa manhã. Te agradecemos por esse dia que o Senhor preparou para nós. Te agradeço, Deus, pela vida dos meus irmãos, cada um que está aqui, aqueles que porventura ainda irão chegar. E te peço, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo esse momento de aula, que o Senhor venha falar conosco e que nós possamos ter os nossos ouvidos atentos, Pai, à Tua palavra e aquilo que precisamos aprender para melhorar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossos objetivos esta manhã é conhecer o ensino bíblico sobre a paciência, que é sinônimo de longanimidade, um longo ânimo, e é fruto do Espírito Santo. Perceber o benefício da paciência na convivência pessoal. Isso é algo que traz qualidade nos nossos relacionamentos. E praticar com a ajuda do Espírito Santo, com o exercício da comunhão e da oração a Deus, estamos mais próximos, ou estaremos mais próximos de praticar a paciência. Então, exercitando a comunhão, a oração, e buscando a ajuda do Espírito Santo, nós poderemos fazê-lo com mais constância no nosso viver. Isso vai ser mais visível, mais real no nosso dia a dia. Amém? Então, como você sabe, você tem liberdade de participar, interromper, fazer perguntas, enfim. Mas a gente começa sempre com o momento de exposição. Tem um momento de exposição na EBD, né, irmão Amarildo? De expor as pessoas, né? Me diga uma coisa, Larissa, o Matias é paciente? Sim, mas assim, depende da situação. Você se considera uma pessoa paciente? Considero. Razoavelmente paciente. Olha que bom. E a Grace, é paciente, William? O que você acha? Não muito. Não muito. Tem bastante a trabalhar? Tem. E o Bastião, hein, Mordalha? Como é que ele é? Paciente ou não? Mais ou menos. Dependendo da ocasião. Mas ser paciente, irmão Luciano, depende da ocasião ou não? Não, não depende não, doutor. Não, não. Sempre, né? Hã? Até certo ponto, sim. Então não é sempre. Então, irmãos, o exercício da paciência, é realmente um grande desafio. E como isso faz diferença na nossa vida cotidiana, dos nossos relacionamentos. O irmão Milton é uma pessoa paciente, né, irmão Milton? Porque, nós vamos falar aqui, porque para ser agricultor tem que ser paciente, né? Senão não dá certo. Então, meus queridos irmãos, desenvolver a paciência faz parte do desenvolvimento do nosso caráter cristão e a gente precisa crescer nisso. E precisa mesmo, né? E a gente não pode também ser só a vítima, né? O Chaves toda a vida, né? Ninguém tem paciência comigo, né? E a gente precisa desenvolver paciência com os outros também. Ter paciência para com o nosso próximo é muito importante. Algumas coisas importantes. Nós vivemos, irmãos, em um mundo que, ao invés de melhorar a nossa qualidade de vida, ele tem piorado. A tecnologia,
ela veio para nos ajudar, mas ela tem nos deixado muito mais impacientes. Irmã Lisa, quando a senhora recebe uma mensagenzinha de áudio no celular, e ela tem 5 minutos, o que a senhora costuma fazer? Lá no 2.0. Por quê? A senhora não tem paciência para ouvir, né? Geralmente assim, mas a tecnologia era para ajudar. Mas você percebe que ela não ajuda muito. Ela tem nos tornado pessoas mais aceleradas. Vocês percebem isso? A gente parece que está numa rotação muito mais rápida, quando a tecnologia deveria nos ajudar a relaxar mais, porque a gente tem mais meios de agora fazer coisas de uma forma mais rápida e sem tanto desgaste, mas acaba sendo o contrário. Isso nos coloca numa roda viva, né? E isso tem revolucionado a nossa relação com a vida e, consequentemente, com as pessoas, né? Antigamente, você escrevia uma carta, dependendo do lugar, demorava 30 dias para chegar, e daí você lia até escreveu de volta, né? Era a resposta a cada 60 dias, né? Eu cheguei a me corresponder por carta com a dona Rose, né? Lá em 1986, né? Demorava, vinha, acho que era uma semana, 10 dias, né? Depois veio o e-mail, que facilitou bastante, né? E aí, só que o e-mail também não era uma coisa tão rápida, eu respondia, às vezes demorava um pouquinho. E aí, com o advento aí do WhatsApp, então pronto, o negócio acelerou de vez, né? Como é que é? Ela fica mandando. Se você não responde na hora a mensagem no WhatsApp, a pessoa fica mandando mais mensagem, daí botando ponto de interrogação. Exatamente, a pessoa quer resposta imediata também, na hora, né? Aquele negócio, ei, você não vai, é como se a gente não estivesse dando a atenção, né? É só você ficar 1 hora, 2 longe do WhatsApp, e a pessoa que quer uma resposta sua, né, fica lá, né, eu acho que não está me dando atenção, não está querendo me responder, e já começa a pensar outras coisas até, né? Começa a pensar que a pessoa não está afim de responder, mas às vezes é porque não viu, ou está ocupado fazendo outra coisa, né? Mas enfim, é isso aí. Então, esses aplicativos mudaram completamente a velocidade da comunicação e, consequentemente, mudou também a nossa maneira de viver nesse mundo, né? Vai modificando a nossa forma de estar no mundo e de nos relacionar com as pessoas, né? Quanto mais aceleramos em nosso dia a dia, menos paciência vamos tendo. Você vê isso no trânsito com muita frequência, não é verdade? Todo mundo está tão apressado que no trânsito a gente fica irritado muito fácil e perde a paciência quando alguém está travando a gente, travando aparentemente, não é nem travando, às vezes a pessoa está no ritmo normal e nós é que estamos com pressa, né? Então a gente vê que isso influencia toda a nossa vida em todos os aspectos, né? Todas essas questões, irmãos, ainda adicionadas à necessidade de aumento de produtividade e pelo imediatismo, têm gerado mais adoecimento e ansiedade. Então, as pessoas querem que mais produção, você quer produzir mais e quer resultados imediatos. Ninguém quer esperar por resultados. Você quer plantar hoje e já colheu ontem. Hoje é assim. As pessoas estão dessa forma. E é produtividade, aquela coisa, né? Eu estava ontem ainda conversando com o irmão Cleverson, que ele está trabalhando agora aqui num outro cabeleireiro. Ele disse, pastor, eu tive que subir e descer, tem 2 lances ali, 18 cortes, das 9 às 8 da noite, aquela coisa, né? Aquela coisa. E tem que produzir, senão chega no final do mês não dá nada. Então tem que produzir. Então aquela aceleração para produzir e aquele imediatismo que é, né, uma ânsia que gera ansiedade no tempo que a gente está vivendo, queridos irmãos. Então esse ritmo acelerado da vida moderna tem nos afastado cada dia mais e tem nos levado a deixar de viver essa faceta, esse aspecto. Eu gosto sempre de lembrar, irmãos,
que o fruto do Espírito é um só. Ele tem alguns gominhos, mas ele é um só. Então, ele tem que ser desenvolvido de forma plena. Cada um dessas facetas, elas têm que desenvolver. E uma depende da outra. É interessante isso. Porque a paciência, por exemplo, ela vai depender muito do amor, que é parte do fruto também. Então, que vai depender muito da mansidão, que é parte do fruto também. Então, você vê que uma coisa vai completando a outra neste fruto do Espírito, né? Então, é importante. Daí vamos nos afastando dessa realidade e o Espírito Santo deixa, né, de trabalhar esse aspecto chamado paciência na nossa vida. E a gente precisa parar e dizer, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu reconheço que estou acelerado demais e isso gera desgaste nos relacionamentos, né? Na Bíblia, nós temos dois personagens que se destacam por sua paciência. Você sabe me dizer, me lembra aí quais são? São bem conhecidos. Jó e Moisés, bem conhecidos, né? Da Bíblia, dois personagens bem conhecidos da Bíblia, né? Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. E essa mansidão gerava o quê? Eu falei que no fruto do Espírito, um gomo ou uma faceta vai completando a outra, né? E essa mansidão gerou paciência. Ser manso produz uma condição de não se irritar facilmente, de não perder a paciência facilmente. O manso não é o omisso, não é aquele que, né, eu costumo usar a expressão, tanto faz chover para cima ou para baixo, para ele dar na mesma. Não, ele é ativo. Né? Ele não é uma pessoa, tanto fez como tanto faz, eu sou manso. Não, isso não é ser manso. Às vezes isso é ser uma pessoa procrastinadora e também muito parada demais na vida, né? Não é isso, mansidão é outra coisa. Então, é importante entender que essa mansidão, né, nos dá a condição de não se irritar facilmente. Mas agora a pergunta é, Moisés era manso? Aos 40 anos, ele era manso, irmão José Carlos? Não era, porque o texto bíblico vai dizer para nós, em Êxodo 2, 11 e 12, que ele viu lá um egípcio espancando o israelita. Ele não teve paciência de ir lá separar e dizer, por que você está fazendo isso? Para de bater no homem aí. Não, ele já foi direto para os finalmente. Já foi lá, já matou o egípcio. Ele não tinha paciência, não. Aos 40 anos, ele não tinha paciência, era impaciente, porque ele já queria resolver as coisas. E, aliás, você já leu Atos capítulo 7? Já leu Atos capítulo de número 7? Assim, vamos ao momento aqui da oração. Pai, nós queremos nesse momento lembrar que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, Senhor. Manda trabalhadores para a tua seara. A seara aqui de Cascavel está branca. E aqui nesses bancos, esta manhã, tem muitos trabalhadores, Senhor. Que eles possam enxergar essa seara também e serem trabalhadores que colhem os frutos que estão maduros. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, você já leu Atos 7? O nosso irmão Estevão dá um relato da história do povo de Israel, muito lindo e sintetizado. E ele vai dizer coisas que Êxodo não diz. Que o Moisés, escrevendo sobre ele mesmo, porque nós acreditamos que o Êxodo foi escrito por Moisés. E Moisés, escrevendo sobre ele mesmo, não diz. Mas o nosso irmão Estevão diz que quando Moisés fez 40 anos, veio a ideia dele de ir visitar os irmãos dele, porque ele tinha consciência de que ele estava lá no palácio do rei, criado como filho da filha de Faraó, porque certamente Deus queria usá-lo como libertador do seu povo. E o nosso irmão Estevão vai dizer que Moisés ficou decepcionado porque o povo não entendeu que ele era o cara que ia libertá-los. E por isso ele, frustrado, fugiu. Não só por ter matado o Egito, mas porque o povo dele não compreendeu ele. Porque no outro dia ele vai separar uma briga de dois israelitas, e um deles diz assim, você vai me matar como você fez com o egípcio ontem? Ou seja, o próprio israelita agora diz, poxa, podia dizer assim, olha, ontem ele me livrou, ou livrou alguém dos nossos do Egito, mas para o israelita aquilo lá não foi nada de vantajoso. Então, irmãos, o Moisés aos 40, ele acha que ele pode dar um jeito em tudo.
E aí ele não era uma pessoa mansa e muito menos paciente. E como é que se deu esse desenvolvimento de paciência em Moisés? O que produziu a paciência em Moisés? Nós vamos falar sobre isso no discorrer da nossa lição. Mas antecipando, o que produziu a paciência em Moisés? 40 anos de deserto. 40 anos lidando com ovelha no deserto, num ambiente inóspito, né? E ovelha, irmãos, a gente tem a ideia de que ovelha é um animalzinho dócil. Ele é dócil, mas é teimoso demais. Por isso a gente é comparado com ovelha também, porque a gente é teimoso demais, né? Se você ler, tem um livro que eu gosto muito, chamado Nada Me Faltará. Philip Keller escreveu, ele era um pastor de ovelhas mesmo. E ele coloca a experiência dele de pastor de ovelha para ensinar. Ele vai discorrer o Salmo 23 na experiência dele de pastor de ovelha. Ele vai dizer que a ovelha é um animal muito teimoso, né, e que muitas vezes ele precisou agir de forma bem enérgica, até quebrando a patinha de uma delas para, né, que não obstinadamente teimasse em fugir do cuidado dele. Então, não é assim tão fácil. 40 anos cuidando de ovelha. E o relacionamento com Deus, né? Quando Moisés começa a se relacionar com Deus, começa a mudar o caráter dele. E à medida que ele vai andando com Deus, vai mudando a forma dele ser também. O caráter vai sendo transformado, ele vai se tornando mais paciente. Aliás, tem uma hora que parece que ele é mais paciente que Deus, porque ele diz assim: não, Deus, não destrua Deus, eu vou destruir o povo, não destrua não. Ou seja, ele vai desenvolvendo um caráter, né, transformado e paciente à medida que Deus vai se revelando para ele, ele vai sendo tratado. Eu acho que se a gente ficar 40 dias na nuvem lá, né, jejuando e orando, né, tendo experiência com Deus, quando descer, desce melhor, né? Então, porque o relacionamento com Deus muda, transforma o nosso caráter. Muito bem. O outro personagem de paciência proverbial é Jó. Jó é um grande exemplo de fidelidade a Deus, porque diante das provações da sua vida, ele soube resistir e se manter coerente naquilo que acreditava. E que se manteve coerente? Ele vai dizer isso desde o começo. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nu vim ao mundo e eu vou voltar como? Nu também, então está tudo certo. Ele está coerente naquilo que ele crê. Ele não está saindo fora da toada. Todas as indagações de Jó, irmãos, são questionamentos que a gente faz, ser humano, e quando você faz com sinceridade, Deus não fica nervoso com você, quando os seus questionamentos são sinceros. Ele estava lá questionando, eu não sei porque está acontecendo, eu não estou vendo nada. Eu sempre digo, a gente tem o final da história na mão, o personagem ali não tem, ele não sabe o que está acontecendo. Nós sabemos, Jó, é Deus que está te provando, e eu lá sei que é isso. Você está entendendo? Você lê a história, parece tão simples, tão fácil, mas é Deus. Mas o Jó não sabia o que estava acontecendo. Então, por isso, ele mantém a coerência, né? Mas ele tinha paciência ou ele desenvolveu paciência? Aí é uma outra questão. Ele tinha ou desenvolveu? Bom, quando a gente chega no final do livro, a gente vai descobrir que ele desenvolveu. E ele não era tão paciente quanto ele pensava ser, quem sabe. Porque no final do livro ele vai dizer que agora ele tinha uma outra perspectiva a partir de todo o seu sofrimento. Então, e eu posso afirmar que ele podia até ter uma certa paciência, mas ele desenvolveu no processo também. Por quê? Porque Romanos 5,3, nós vamos estar vendo depois, até o 5, ele vai dizer que o sofrimento produz a paciência, e a paciência traz a aprovação, né? Ou seja, o sofrimento produz essa paciência. Ele vai produzindo isso, né? Porque ou você vai sendo tratado e trabalhado, ou você morre, não tem outra opção. Então é preciso entender isso também. Então Jó, eu posso dizer para vocês que ele foi sendo trabalhado, né, e tratado. No Novo Testamento, nós temos o exemplo de Tiago e João, por exemplo, né, que
Na verdade, no primeiro momento de adversidade, onde numa determinada aldeia não quiseram receber Jesus, eles já queriam logo mandar fogo do céu para consumir aquela aldeia. Isso não é a atitude de alguém que tem paciência, né? É alguém impaciente. A impaciência, irmãos, ela gera a irritabilidade, né? A falta de paciência, ela torna a pessoa extremamente irritada. Então, o que acontece? Quando eles viram que Jesus não foi aceito na aldeia do samaritano, eles logo queriam fazer algo para consumir aquele povo. E aí nós vamos encontrar o João lá na carta dele, né? Falando, né, que a gente deve dar vida pelos irmãos, que não é para amar de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí vemos um outro caráter, e aí, inclusive, um caráter transformado. Você lê as pequenas cartas de João, numa delas ele tem um opositor na igreja que fala mal dele, que não aceita a autoridade dele, mas ele não manda expulsar o camarada. Ele vai trabalhar ali de uma forma muito cristã com aquela pessoa que está lá e que se opõe a ele. Então, meus queridos irmãos, nós vamos aprender que essa paciência que a gente precisa ter é mais do que algo herdado de herança genética, irmão Flávio. É algo que o Espírito Santo pode produzir na nossa vida. Então, isso significa o quê, meus irmãos? Se você diz assim, irmã Josi, não, mas isso é meu temperamento. Você tem justificativa para dizer isso? Justificativa não, mas é isso. Sabe por que não tem? Porque agora você tem o Espírito Santo que produz esse elemento sobrenatural na sua vida. Você está entendendo? Eu sou assim mesmo, mas é assim porque quer. Por quê? Porque o Espírito Santo quer mudar. Agora a pergunta é, você vai deixar o Espírito Santo mudar? Nós acabamos de dizer aqui, eu acabei de dizer, né, irmã Marta, que a paciência faz parte do fruto do Espírito. Então, quem é que produz ela? É o Espírito, não é você. Então, é uma produção sobrenatural. Só que essa produção sobrenatural ela vai acontecer, eu vou estar vendo aqui com vocês daqui a pouco, de uma forma prática. Então, a gente não é assim, é sobrenatural. Então, pastor, o Espírito Santo vai assim, fazer descer cabeça dentro, assim, tchum, entrou, eu estou paciente agora. É assim que ele vai fazer? Não, ele não trabalha assim. Tanto é que no texto que nós acabamos de ler, diz que é a tribulação que produz a paciência, né? E eu sempre digo que quando a oração que a gente faz pedindo paciência, Deus manda tribulação mesmo, né? Então, quando eu digo, o Senhor me torna uma pessoa mais paciente. Então, olha lá, a Lisamar está pedindo paciência, manda tribulação para ela, que aí ela aprende a ser paciência. Está entendendo? É assim que funciona, irmãos. Às vezes a gente queria deitar e amanhecer, ai, eu estou agora diferente, né? Seria tão mais fácil, mas não é por aí que Deus trabalha, né? Ele vai trabalhando o caráter da gente, né? Em Gálatas 5, 22 e 24, analisando os textos básicos, nós aprendemos que a paciência é fruto do Espírito. Então, é produzida de forma sobrenatural, mas desenvolvida de forma prática e natural. É sobrenatural que ela vai sendo produzida, mas através de circunstâncias do nosso dia a dia. Não aprendeu ainda, Josi? Mais um pouquinho de provação para você. Está entendendo? Então, é assim, de forma prática e natural, assim, é sobrenatural que ela vai sendo produzida, mas a maneira como ela vai sendo desenvolvida é de forma prática no nosso dia a dia. Então, eu sempre digo, irmãos, que Deus não faz aparecer isso na sua vida. Isso vai sendo desenvolvido através das provações e dificuldades que você vai enfrentando e você vai passando, né? E a gente vai ficando com os cabelinhos mais brancos e tem que ir aprendendo, ou senão vai sempre ser um cabeça dura, né? Salmo 103, verso 8, né, nós vamos ver que é o caráter de Deus, está aí, né, você está com a tua revista aberta, está aí, é o caráter de Deus. E como é que é o caráter de Deus? Compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Devemos refletir o caráter de Deus ou não? Sim ou não? Então é isso.
Agora, como é que a gente reflete o caráter de Deus, irmão Flávio? Sim, mas como é que a gente consegue fazer isso na prática? Como é que eu vou refletir o caráter dele? Através, irmão Flávio, do relacionamento com ele. Porque quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu vou refletir esse caráter, né? Quanto mais a gente anda com uma pessoa, mais parecido fica com aquela pessoa, né? E aí os discípulos, o Sinédrio pergunta, o conselho dos anciãos, diz assim, esses também estiveram com Jesus, que a palavra deles denuncia eles, né? Ou seja, o modo de falar é o mesmo. Então você fala parecido, você... né? E até é interessante no casamento, a gente vê isso muito acontecer, né? No casamento isso é muito real, né? Que a pessoa às vezes, a gente diz assim, mas a pessoa era assim, agora ela mudou porque eles se amoldam, né? E aí o casamento vai amoldando o cônjuge e de repente está fazendo igual e pensando igual, né? E acaba acontecendo isso, né? Quer para o bem, quer para o mal. Às vezes é para o mal, né? Que a pessoa piora, outros melhoram, né? Então, aí é muito disso, de andar e de receber muita essa influência. Romanos 12:12, paciência é necessária para passar pela tribulação, que por sua vez produzirá mais paciência. Agora, olha só, irmãos, paciência e perseverança são irmãs gêmeas. A paciência é a capacidade de suportar a dificuldade e os incômodos, sem perder a calma. É aceitar o que não pode ser mudado e enfrentá-lo com coragem, graça e fé. Isso é a paciência. E a perseverança? Perseverança é a fidelidade, é a coerência de vida, que se prova ao longo do tempo. É persistência, é a qualidade de não desistir. Se a paciência é a capacidade de suportar, a perseverança é a capacidade para não desistir. Entendeu? A paciência me leva a suportar. A perseverança me leva a não desistir. Por isso são irmãs gêmeas, caminham junto. Tanto a paciência quanto a perseverança. É a mesma coisa. Não. Pode até parecer sinônimos, mas a paciência me leva a aguentar o baque. A perseverança me leva a continuar mesmo, apesar dos baques da vida. Entendeu, irmão? Então, paciência e perseverança caminham juntos. E isso é muito importante. Tá? 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15, nesse texto, é para ser paciente com quem? Está escrito aí na sua Bíblia. Né? Sejam pacientes com... Eu sou seletivo? Só tenho paciência com alguns. Com quem que a gente tem menos paciência, irmã Neuci? Dentro da família, a convivência com os mais próximos da gente. Casa, né? Geralmente a nossa paciência é menor com os de casa, não é verdade? E como a gente precisa mudar nisso também. Porque a mesma paciência que a gente tem que ter com os de fora, tem que ter com os de dentro também. E às vezes a nossa paciência com os de dentro, ela é bem curtinha, né? Bum, já explodiu. E aí por isso que alguém diz assim, que seria bom, né? Que a gente pudesse ter uma pessoa paciente assim com os outros, com a gente também dentro de casa, né? Muitas vezes a gente ouve isso. Ele é paciente com os outros, mas com a gente dentro de casa não é paciente. Então é importante entender isso. Ser paciente com todos. E Efésios 4, 1 e 2, nós aprendemos que a paciência é uma qualidade ativa, que nos leva a suportar o nosso irmão. Isso exige o exercício do amor. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso aqui. Tá? Vamos aos tópicos. Tudo bem até aqui, irmãos? Alguma participação? Alguém quer falar alguma coisa? Tem liberdade. Então, prossigamos. Muito bem. A paciência como resultado da nossa intimidade com Deus. Já adiantei um pouquinho aqui, falando que Moisés foi transformado, na medida que ele foi tendo intimidade com Deus, a vida dele foi mudando, e também se tornou uma pessoa muito mais paciente. Então, é possível que uma pessoa já de berço seja portadora de paciência por característica da sua personalidade. Mas a paciência que nós estamos tratando aqui esta manhã, ela é especificamente fruto do Espírito.
é uma das facetas. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque então ninguém tem desculpa para dizer, eu sou assim mesmo, eu não tenho paciência. Não, você não tem desculpa para dizer isso, porque você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo para trabalhar isso na minha vida. Então eu preciso pedir, Espírito Santo, né, esse aspecto do fruto não está desenvolvido, desenvolve isso em mim, me ajuda nessa minha deficiência aqui. E isso eu preciso ser trabalhado, e ele vai trabalhando. Mas como eu disse, ele não faz isso de forma instantânea, ele vai trabalhando através de situações. Então, meu irmão, quando as situações acontecem, é para trabalhar isso na sua vida. Amém? Então, essas situações, elas precisam acontecer? Situações ruins precisam acontecer ou não? Sim ou não? Você gosta delas? Ninguém gosta, eu não gosto. Ninguém gosta de situações ruins. Mas elas precisam acontecer para ir trabalhando a vida da gente, especialmente no que tange à paciência. Então, como tal, não vai resultar necessariamente de nossas características pessoais, mas é resultado de um íntimo relacionamento com Deus. Então, quanto mais você se relacionar com Deus, maior vai ser o seu nível de paciência. Amém, Grace? Quanto mais de Deus, menos de nós mesmos. Amém? Então, isso é muito importante. Quando nos relacionamos com Deus, nós desenvolvemos naturalmente, a partir desse relacionamento, características que nos assemelham a Ele, sendo uma delas a paciência. Me diga com quem andas e direis quem tu és. Então, nós vamos adquirindo, né, esse caráter de Deus, vamos sendo transformados. Porque isso se perdeu quando? Quando foi que se perdeu isso? Lá na queda, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós éramos perfeitos, né? Foi por isso que o Adão teve paciência com a Eva, viu, gente? Ele era perfeito, daí teve paciência. Depois perdeu isso, perdeu a paciência também. Então, o pecado estragou a gente, estragou o ser humano, danificou. E agora só Deus é que pode restaurar isso novamente. Lembremos que é exatamente assim que Deus se apresenta a Moisés. Olha, como um Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Êxodo 34, 6. O salmista Davi também afirma, o Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Se Deus é assim, quem anda com Deus vai adquirir essas características também. Amém, irmãos? Então, por isso a gente precisa andar com Deus e é um processo constante e deve ser de constante crescimento. Tá? Então, todas essas características que a gente encontra em Deus e que devem ser encontrados nos filhos de Deus também, a gente, na verdade, não encontra no mundo, no sistema que está aí, né, atualmente, né? Desenvolver a paciência hoje como virtude é caminhar em oposição. Porque para o mundo a paciência hoje não é virtude. Hoje é tomar lá da cá e é um negócio que você, né, bateu, levou, o negócio é na hora. Né? Então, muitas vezes, né, a gente é reativo diante das circunstâncias. E é que lembra que recentemente aí a prefeitura precisou escrever algumas mensagens no asfalto perto de alguns lugares aí, onde tinha dado alguns acidentes e até incidentes. Aqui embaixo, por exemplo, né, que um senhor foi cortado pelo motoqueiro, sei lá, e foi aquele que correu atrás e matou. Bem aqui, na frente aí na esquina de baixo aí. Escreveram uma frase lá, né, para acalmar os ânimos e a prefeitura, não sei quem é que inventou, mas colocaram essas frases em vários lugares da cidade, escrito no chão. Não sei se vocês perceberam, né? Para que tenha calma, ou, né, deixa disso, deixa passar, não sei o quê. Né? Por quê? Porque a nossa sociedade ela está totalmente corrompida, contaminada. Então, desenvolver paciência como virtude é caminhar na contramão naquilo que está na nossa cultura. Né? É uma contracultura, é uma resistência, né, naquilo que está posto no nosso contexto social. As pessoas não têm paciência.
Nós acabamos de dizer que toda a tecnologia, todo o aparato deste tempo, né, serviu só para acelerar ainda mais as pessoas e torná-las mais impacientes. E não só isso, né? Nós desenvolvemos a cultura e isso tem sido desenvolvido porque é o sistema do mundo, gente. Esse é o sistema do mundo, o sistema de que tudo tem que ser na hora. Quem é que gosta de esperar alguma coisa aí? Levanta a mão. Quem é que gosta de esperar? Ninguém. Né? Muitas vezes, né, você está comprando alguma coisa na internet, uma das coisas que você mais avalia é o quê? O tempo de entrega. O tempo de entrega. Às vezes você cai até numa fria, porque aquela empresa está dizendo que entrega no outro dia, né? Eu vou nessa aqui que é mais rápido, né? Às vezes é uma fria. Mas o fato é que a gente é imediatista. Essa é a cultura do mundo. Né? A cultura do fast food, de tudo já pronto, né? Tudo já acelerado. Ninguém gosta de esperar. Então, quando a gente começa a caminhar numa contracultura, você vai de contra aquilo. Né? Não é de encontro, é contra mesmo, né? Quando você vai de encontro, você encontra. Quando você vai contra, você está indo contra aquilo. Então, é uma contracultura mesmo. Você está indo contra isso. De que forma podemos desenvolver a paciência como aspecto do fruto do Espírito Santo em nossa vida cotidiana, a despeito de nosso temperamento? Como é que a gente pode fazer isso, irmãos? Vai lá, de forma prática, como é que a gente faz isso? Como a gente faz isso? Permitindo que o Espírito Santo trabalhe, né, deixando ele trabalhar, porque às vezes a gente impede ele de fazer. Né? Quando a gente dá uma de crente Gabriela, a gente está impedindo o Espírito Santo de fazer. Né? O que é o crente Gabriela? Aquele que diz assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Significa o quê? Eu não quero mudar, eu sou assim mesmo. Aí o Espírito Santo fica sem ação, porque ele não vai te pegar pelo pescoço. Né? Não vai te forçar a mudar se você não quer mudar. Então a gente precisa deixar, querer. Então, é permitir que o Espírito Santo produza e desejar isso ardentemente. Senhor, eu não estou conformado. Não estou conformado. Eu estou inconformado em ser como eu sou. Eu quero ser diferente. Não aceito ser uma pessoa irritada, uma pessoa estressada, uma pessoa sem paciência com nada e com ninguém, né, que fica sempre estressando os outros. Eu não quero ser uma pessoa assim. E eu preciso. Fala, irmão William, por favor. Então, o Espírito Santo, ele tem o interesse, irmãos, de trabalhar. Agora a gente precisa deixar ele fazer. Pastor, uma pergunta. Então, o senhor quer dizer que, por exemplo, você está no trânsito, que é o que mais comum. Você está atrás de uma pessoa, a pessoa está todo o tempo olhando o celular, dirigindo, para no semáforo, fica olhando o celular, não vê abrir o sinal, você está atrás dele. Então, isso quer dizer que você tem que ficar esperando, não pode buzinar, não pode fazer nada. É isso? Daí você vai andando. Teve esses dias que estava vindo de frente comigo, mexendo no celular. Eu não sabia o que fazer, eu tive que meter a buzina nele, daí que ele olhou para mim e desviou. Então, assim, e vários eu vejo, assim, no trânsito. A Grace sabe, ainda eu tenho paciência, né, Grace? Mas, assim, tem vezes que é difícil. E eu vejo também pessoal crente com várias mensagens atrás do carro escrito e metendo a buzina por qualquer coisa nos outros, entendeu? Então, nesses casos, eu quero dizer que eu tenho Deus testando minha paciência ali. No caso, com aquela pessoa ali na frente. Irmão William, tem situação como essa que você citou? Se a pessoa está vindo ao seu encontro para bater em você, claro que você vai buzinar para alertá-la. Porque a buzina é para quê? Para alertar. A buzina não é para irritar, é para alertar. Tá certo? Mas se alguém buzina no senhor se irrita. Né? Não, sim, mas nesse caso aí, esse camarada foi salvo pela sua buzina. Está entendendo? Porque se você não buzina, ele não vai em cima de você, prejuízo dele e seu. Mas, se isso acontece comigo e com você com frequência, é Deus trabalhando na nossa vida. Então, significa que a gente precisa ser tratado. Então, o que é que Deus faz? Ele permite essas situações para tratar a gente. Então, tá tudo bem. E, às vezes, Deus,
E quando a gente começa a ser tratado nisso, começa a acontecer de forma mais rara isso, viu, irmão William? Deus está me tratando há 6 meses na General Osório Olha aí, e na Carlos Gomes. olha aí. E está melhorando ou não? Está pior? Ah, não. Aí, vai vir mais 6 meses, então. Lá, irmã Marta, lá, irmão Amarildo. Irmã Marta, lá. Se 6 meses não resolveu, vai vir mais 6. Hein, pastor, mas a buzina tem que saber usar. Exato. Se você der um toquinho, a pessoa até te agradece, que você alertou. Agora, se você apertar ali e ficar... Então, a buzina tem que saber usar. Às vezes, irmã, até, por exemplo, já tem acontecido. É. Eu estou atrás de alguém que está na minha frente, o sinal abriu e ele está no celular. Exato. E, ó, você tem que dar um toquinho para ele saber que... A pessoa se toca. Agora, Exatamente. se você apertar ali, a pessoa já... Irrita. Então, Então, até isso nós temos que ter cuidar cuidado. também. Ter Verdade. paciência, né? De Verdade. saber usar. Né? Até esse dia nós tivemos um Irmãos, alerta. irmãos, vamos ouvir a irmã Marta, por favor? Até esse dia nós tivemos um alerta lá no curso da Unimed, para terceira idade, né? Que é o nosso caso. Todo mundo lá era terceira idade. Que tem a faixa para passar. Então, tem gente que fala, não, eu estou na faixa, o carro que para. Então, eles alertaram que não, que você tem que parar, você tem que ficar olhando o motorista. Se o motorista não te viu, você faz assim com a mão até ele te ver. Porque o importante é o motorista te ver, porque ele está lá distraído, né? Então, até isso eles estão ensinando, que você tem que ter paciência. Não, eu estou na faixa, o cara que tem que parar. Não é assim. Então, um alerta para que o motorista te veja. Tem lugar que os motoristas são bem educados. Por exemplo, eu não vi agora essa última vez que eu fui, mas a cidade de Xanxerê não tinha semáforo. Porque os motoristas respeitam. Você pisou na faixa, ele para. Cultura. Não tinha semáforo na cidade, até pouco tempo atrás. Agora, essa última vez que eu fui lá, eu não lembro, mas eu não me atentei. Mas colocou o pé na faixa, o motorista já para. Mas aqui em Cascavel é capaz de passar por cima, então é bom ter cuidado. Vai lá, Rose, pode falar. A buzina é igual o tom de voz, né? Os irmãos falaram ali que um toquinho para alertar. Se você ficar apertando a buzina, vai irritar a pessoa. É a mesma coisa o tom de voz, né? Dependendo do tom que eu falo com a pessoa, ela vai agradecer. Dependendo do tom que eu falo, ela vai se sentir ofendida e irritada. Mas eu queria fazer uma pergunta, né? Deus é compassivo e paciente, amoroso. Por que ele se irritou lá com o povo? Ele perdeu a paciência? Deus não perde a paciência, mas Deus estabelece limites para o seu agir, para executar. Porque a gente tem que entender a mesma coisa do amor e da justiça de Deus, né? Deus é totalmente amor? É totalmente amor. Mas ele é totalmente justiça? É totalmente justiça. Então, o que acontece? É a mesma coisa. Por exemplo, eu acho muito bonito e sempre gosto de ilustrar usando o que Deus fez com Abraão. Abraão pisou na terra de Canaã, ficou morando lá, e Deus disse, essa terra é tua, mas você tem que esperar ainda 500 anos. Olha só, 500 anos, Senhor. Por quê? Porque ainda o cálice desse povo aqui, para derramar o juízo sobre, eu ainda estou tendo paciência com esse povo. Esse povo ainda tem 500 anos. Eu tenho que esperar eles. Até que o meu cálice de ira em relação a eles se encha, e aí eu vou executar o juízo. Quando você diz, Deus lá do Antigo é Deus de guerra, Deus de matança, não. Ele é Deus de juízo. Aquilo que ele usa o povo de Israel para fazer, para tomar a terra, é Deus executando o juízo dele. Então é isso que a gente precisa entender. Então Deus é totalmente amor, é totalmente justiça, é totalmente bom, e existe essa questão. E muitas vezes ali é antropomorfismo. O que é isso? Uma linguagem figurada para que nós, seres humanos, entendamos. Porque o que Deus está fazendo ali, Deus sabe tudo, ele consegue prever o futuro? Ele consegue, porque ele está fora do tempo. Ele olha, ele criou o tempo, ele está fora do tempo. Ele consegue ter o conhecimento de tudo, e só ele tem. Então, o que acontece?
Acontece que quando ele fala assim, eu perdi a paciência, ou Deus se arrependeu, é uma linguagem figurada para que a gente entenda. A Bíblia diz que Deus nunca se arrepende, que Deus, na verdade, a ira dele é santa, que é diferente da nossa, né? Quando a ira dele extravasa é para executar um juízo de algo que ele não tolera. Então, quando ele diz assim, vou destruir o povo, né? A reação de Moisés, por exemplo, é o que mais agrada a Deus. Eu acho que Deus está dizendo assim, deixa eu ver como é que Moisés reage, se eu disser que vou destruir esse povo, porque eu estou já por aqui com eles. Então, é uma linguagem figurada para a gente entender Deus falando. Na verdade, é isso. Certo, Deus não perde a paciência, a gente sabe disso, tem certeza, né, que Ele não perde. E nós temos esse momento também, somos imagem e semelhança de Deus. Mas aí alguém está ali sempre nos irritando e a gente paciente, né, relevando sempre. Só que não chega um momento também que explode, e aí a gente também, isso aí, executa o juízo. A questão, irmãos, por isso, deixa eu aqui, só para nós mudarmos de ponto, que a hora passa rápido, só para entender. A Bíblia não diz que você não pode ficar irado. A Bíblia diz que você tem que irar e não pecar. Agora, como é que você faz isso? É para irar e não? Não é que você não pode irar, você é ser humano, você vai sentir. Agora, o que Deus vai dizer é que você não pode deixar ela ficar no seu coração, você tem que deixar ela passar. Irou, foi embora, não está mais aqui. Não é irar e ficar com aquele sentimento te corroendo, te destruindo, e você querendo destruir o outro também. Está entendendo? Então, irar e não pecar é você irar, mas deixar ir embora. Deixa ela, não fica com ela. Não guarda ela. E não é para extravasar dando pancada no outro não, viu, Guilherme? É para deixar ela... Oi. Tirou a pedra lá para sair água, ele não foi, mano. Mas foi aí paciente. Aí que está. Tanto que teve consequência daquele, ele não entrou na terra por causa disso. Exatamente, você já disse tudo. Sim. Ele pecou ali. Então, mas ele... Porque a impaciência é pecado. Então, mas ele não foi paciente. Ali não, porque, ali gente, não. Se você fosse o Moisés com aquele povo, irmão, você não durava uma semana. Ele durou 40 anos com aquele povo lá. Se ele não fosse paciente, meu irmão, 40 anos. Agora ali ele estava pela tampa, mas a consequência, né? Pecou. E eu gosto sempre de lembrar que aquela rocha é Cristo. Aquela rocha que ele feriu é Cristo. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10, que a rocha era Cristo. Por isso que Moisés foi impedido de entrar na terra. Ele feriu o próprio Cristo ali. Simbolicamente era Cristo, que era a rocha que acompanhava o povo. Né? Então, olha a consequência que ele teve, né? Então, foi pecado. Então, mas a consequência, né? Gente, a paciência como suporte que fortalece os relacionamentos interpessoais, nos ajuda a melhorar os nossos relacionamentos. Como vimos, a cultura da pressa, do imediatismo, no qual nós estamos inseridos, nos leva a desenvolver características de impaciência. E, consequentemente, vem o quê? A irritabilidade. A falta de paciência torna a pessoa irritada nos relacionamentos. E quem é que gosta de gente irritada? Você gosta? Você gosta de pessoa irritada perto de você? Sim ou não, irmão? Então, se você não gosta, por que você é? É um contrassenso. Se eu não gosto, eu não posso ser também uma pessoa irritada perto dos outros. Então, eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Mas, olha, essa cultura do nosso tempo que faz isso. Esse imediatismo. Né? Quer ver isso? Às vezes as mulheres têm razão, porque está pedindo para o marido fazer uma coisa em casa há um tempão e não sai do lugar, não se mexe para fazer nunca, né? Depois e nunca faz. Né? Aí tem a hora que a ira santa extravasa. Mas a gente precisa entender o seguinte, irmãos. A gente precisa entender o seguinte. Se eu não gosto de conviver com pessoas irritadas o tempo todo, eu tenho que cuidar para eu não ser esse tipo de pessoa. Tá? Não é sem razão que temos assistido o quê? O aumento do número de divórcios, o rompimento de laços de amizade e até mesmo o rompimento de vínculos familiares por conta
dessa irritabilidade, né? A paciência, então, ela nos ajuda a suportar e fortalecer os relacionamentos interpessoais, né? Sem a paciência, não desenvolvemos a virtude de compreender as falhas dos outros e de aguardar o processo de transformação que é feito pelo agir sobrenatural de Deus. Quem é que transforma alguém, irmã Mariusa? Você consegue transformar uma pessoa? Quem é que pode fazer isso? Quem é que pode? O Espírito Santo. Agora você está convivendo com alguém, irmã Mariusa, que você quer que ele seja transformado. E parece que está demorando. Você tem que ter o quê? Por quê? Porque o processo às vezes é demorado. E você diz assim, não, mas esse nunca é transformado. Há quanto tempo você está esperando? 5 anos, 10. Não sei quanto tempo vai demorar. Mas o que acontece, irmãos, é que sem paciência, você diz, essa pessoa não muda nunca, eu não quero mais conviver com ela. Mas a paciência nos leva a acreditar sempre, não, Deus vai fazer a obra, Deus está trabalhando, Deus está mexendo, né, tá agindo, Deus vai fazer. Então, mas como a gente não tem paciência mais, já quer logo romper. Não quero mais andar contigo, não tenho mais paciência contigo. Então, agora, o imediatismo expressado pela falta de paciência nos leva a querer que as mudanças aconteçam de modo instantâneo, sem dar tempo à atuação de convencimento que somente o Espírito Santo é capaz de fazer. Então, muitas vezes, quebramos relacionamentos porque a gente não tem paciência de esperar o quê? O agir de Deus, do Espírito Santo, a transformação que vem dele. Não é você que transforma o outro, é o Espírito Santo, mas aí leva tempo. Às vezes pode demorar anos. Exatamente, também, né? Com isso também. Então, irmãos, a gente quebra relacionamentos por conta disso, né? Precisamos cotidianamente nos lembrar que todos têm o quê? Falhas, inclusive nós. Então, portanto, do mesmo modo que queremos que outros tenham paciência e misericórdia conosco, assim devemos agir com os outros. Não é bom quando as pessoas têm paciência com você? Sim ou não? Então é para agir assim com os outros também. A concepção de paciência é esperar. Mas é o que eu tinha dito lá no começo. Paulo nos ensina que a paciência deve agir enquanto espera. Olha aí. Paulo apresenta a forma como devemos expressar a paciência, suportando com amor. Assim ele nos desafia a agir enquanto esperamos. Enquanto eu espero, eu vou suportando com amor. E note que o amor caminha junto com a paciência aqui. Sem amor não tem paciência não, viu gente? Vai embora a paciência. Como associar a paciência ao amor, ao domínio próprio e à paz em nossos relacionamentos? Como fazer isso? Como fazer isso? Mais uma vez, permitindo que o fruto do Espírito desabroche, irmã Rosalice. Esse fruto tem que desabrochar de forma plena. Agora, até porque é o seguinte, irmãos, é incoerente uma parte do fruto desabrochar e outra não. Se o irmão Davi dizer assim, eu sou um homem muito amoroso, mas ele não é paciente, será que ele é amoroso? Será que é? Por que não? Porque o amor vai gerar o que nele? Paciência. O amor, por que o amor vai gerar paciência, irmão? Porque 1 Coríntios 3 diz o quê? Que o amor é o quê? O amor é o quê? Paciente. Então como é que você diz que está cheio de amor e não tem paciência, irmão Moisés? É coerente? Não é. Então por isso o fruto ele desenvolve, fala irmão Paulo, o fruto desenvolve por inteiro. Exatamente, também, né? Tem que esperar. Não pode. Paciência. Por aí. Então, irmãos, a gente precisa deixar que o fruto seja desenvolvido por inteiro, né? Não é, eu tenho isso e não tenho aquilo. Então, tá meio incoerente isso, né? Para ter coerência, ele tem que desenvolver de forma plena, tá? E a paciência como expressão de crescimento e maturidade, ela vai expressar o quanto amadurecemos ou não, Yuri. Quem é paciente, Yuri, é mais maduro. Tem mais maturidade, né? Cresce.
O exercício da paciência reflete esse nosso crescimento. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Romanos, né, que a paciência vai resultar num caráter aprovado. Nós somos aprovados, porque nossa maturidade vai se desenvolvendo plenamente à medida que isso acontece, né? Então, certamente, isso não está relacionado à resignação, à aceitação de um destino, né? Mas diz respeito a um resultado de crescimento na confiança em Deus. Ah, é assim mesmo, eu não posso fazer nada para mudar, vou deixar que aconteça. Não é isso. Não é resignação. Você está indo para o buraco, não, eu vou indo mesmo, é assim mesmo. Não, não é isso que está falando, gente. Está falando, na verdade, né, que o resultado que vai acontecer quando você desenvolve isso é o seu crescimento em maturidade, a sua confiança em Deus. Mas você não tem, não, porque eu confio em Deus, Ele está dirigindo a minha vida, então vai estar tudo certo. Não é porque eu estou aqui sendo fatalista que eu não posso mudar nada, não. É porque Deus está no controle, então Ele vai me dirigir, né, pelos processos da vida de forma correta. É isso que eu tenho que entender. Então, logo quando compreendemos que fomos feitos filhos de Deus e, portanto, somos cuidados pelo Pai, as adversidades da vida, os desafios dos relacionamentos, não nos tirarão do prumo, mas nos impulsionarão a buscarmos mais a Deus, a conhecê-lo, a confiar nos seus propósitos eternos, né? Afinal, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados, né, pelo seu eterno propósito. Quando exercitamos a paciência, conseguimos aguardar o tempo do agir de Deus. E ao comentar sobre a paciência, o nosso irmão Tiago diz que a gente precisa ser paciente como o lavrador, como o agricultor, né? O agricultor, ele não faz nada? Faz, ele tem que semear. Porque se ele não semear, ele vai colher? Não. Mas agora, depois que ele semeia, não, o que vai acontecer? Ele depende do quê? De Deus, meu filho. Se Deus não manda chuva, não manda, né, o sol, não manda o vento, não manda tudo na medida certa, o que acontece? Ele vai colher alguma coisa? Não, mas ele tem que ter paciência, né? Aliás, hoje, inclusive, também isso está bem acelerado, né, irmão Milton? Os processos. Antigamente, há 30 anos atrás, quando plantava, fazia o quê? 2 plantios por ano? 2. Depende, né? 2, 3. Tem gente que já vai... Plantava soja, colhia depois de 6 meses. Hoje já é 3, 4 meses. Acelerar. O franguinho que demorava lá no sítio, quanto tempo para você pôr na panela, irmão Davi? Meio ano, 4 meses. 4 meses. Agora ele com 30 dias está na panela. E grandão ainda. Os processos acelerados, né? Está entendendo, irmão? Então, agora, tem que esperar para colher. Embora a espera do agricultor pela chuva e pela colheita seja sempre precedida pela semeadura, há um momento que ele precisa reconhecer o quê? A limitação, a finitude, descansar na provisão do dono da terra. Então tem que ter paciência, por isso que o agricultor é usado aqui como uma referência por Tiago, porque ele tem que esperar, ele não tem outra coisa para fazer. Plantou, agora ele tem que esperar, né, acontecer o processo natural e, enfim, esperar em Deus. O que o exercício da paciência revela sobre a nossa vida cristã? Irmãos, o que o exercício da paciência revela sobre a nossa vida cristã? Preste atenção. O que ele revela? Se estamos crescendo em maturidade ou não. Olha bem, vai revelar se nós estamos o quê? Amadurecendo. Agora, provoca o seu coleguinha de banco e pergunta, você está amadurecendo, irmão? Concluindo, gente.
Naturalmente, como pessoa humana, queremos que as coisas aconteçam no tempo que consideramos aceitável. Isso revela que a paciência, no seu sentido mais profundo, que é divino, não é definitivamente uma característica natural, ela não é do ser humano. Paciência é produto da ação sobrenatural do Espírito Santo em nós. E essa é a verdade. É característica divina, fruto do Espírito Santo. Só pode ser assumido em nossos atos quando desenvolvemos relacionamentos íntimos com Deus, intimidade com Deus. O exercício da paciência produz em nós efeitos benéficos e infindos, pois exercitamos a confiança em Deus, a dependência dEle, passamos a descansar nele, esperar pelo seu agir com atitude sábia. Então, peçamos ao Senhor que nos ajude a buscá-lo com tanta intensidade, que pareçamos com Ele em toda a nossa maneira de ser e de agir. Somente assim viveremos o melhor dessa terra, sem deixar de manter o nosso foco naquilo que é eterno. Deixe o Espírito Santo trabalhar a sua vida e busque isso ardorosamente no seu viver. Amém? Alguma pergunta mais? Alguma colocação? Se não há, estamos encerrando. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos desperta, e reconheço que nesse tempo tão acelerado, nós precisamos desenvolver paciência, Senhor. Deus, que esse aspecto do fruto do Teu Espírito em nós não fique deficiente. Pelo contrário, queremos crescer, Senhor, nesse aspecto também, em amor, em mansidão.